discutiremos um assunto polêmico, o preconceito linguístico. Através de depoimentos e opiniões de pessoas de diversas idades, descobriremos se essa intolerância é existente na sociedade atual. Entende-se como preconceito linguístico o julgamento depreciativo contra determinadas variantes linguísticas. Geralmente está associado a grupos de menor prestígio social. As pessoas seguem suas vidas normalmente, mas será que sabem da existência dessa intolerância e quão grave ela é? No Brasil falamos português, isso todos sabemos, mas por algum motivo convencionou-se que o português falado deve ser o mesmo que o português escrito. Isso quer dizer que, ao longo dos anos, a gramática normativa e a língua foram tratadas como uma coisa só. Tentaremos desmistificar vários aspectos do português como língua falada, com o objetivo de amenizar esse preconceito, que muitas vezes passa despercebido, o preconceito linguístico. Oi, você se sente desconfortável quando conversa com alguém que formula mal as frases, gramaticalmente incorretas? Na verdade eu me sinto, porque não é agradável você conversar com uma pessoa que fala errado, né, na verdade, fala nós vai, nós fica, ou alguma coisa dessa mesma forma. Você acredita que isso seja preconceito linguístico? Não somente isso, acredito que o preconceito linguístico, pelo menos da minha parte, é tanto quanto as pessoas que falam de uma forma gramaticalmente errada, como também pessoas que, pra mim, falam com um sotaque diferente. E isso, pra mim, é o maior preconceito, porque eu, por exemplo, não consigo me acostumar com uma pessoa carioca, que tem muito na hora de falar, ou com uma pessoa que é mais da parte do Nordeste, fala muito em todas as frases. Eu, às vezes, me sinto incomodado. Eu acho que isso que é a maior parte do preconceito linguístico. Estamos aqui com Júlia Piassi, estudante de Letras do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e vai dar a sua opinião sobre o assunto. Júlia, existe um português correto? Toda pessoa sem instrução necessariamente se comunica mal? Olha, creio eu que não exista um português correto. Na verdade, vários especialistas já falam isso mesmo por conta da variedade que a gente tem na nossa língua. Especialmente porque não é só no nosso país que ela é falada. Existem vários outros falantes no mundo inteiro que falam de formas diferentes e todas estão corretas, né? Estão adequadas para aquela comunidade nas quais eles estão inseridos. Então, a tentativa mesmo com o novo acordo ortográfico, né, de 2009, foi mesmo de padronizar, de mesclar um pouco dessas línguas, da diferença dessas línguas e mesmo de tentar mesmo na escrita, pelo menos na escrita, que esses portugueses sejam iguais. Mas a gente enfrentou um problema com isso, que principalmente Portugal, que não aceitou o novo acordo ortográfico, então eles não estão utilizando as novas regras, eles não aceitam isso. E, na minha opinião, eu acho até justo da parte deles que seja assim, porque a gente tem mesmo essa diferenciação na língua, a gente não pode achar que o mundo todo vai se unir numa única língua. E com relação às pessoas que não têm tanta instrução, eu não acho que elas se comuniquem mal, porque todo mundo tem acesso à norma culta da língua, todo mundo. Mesmo que a pessoa não tenha estudado, não esteja no ensino superior, não tenha nem alcançado o ensino médio, eu acho que todo mundo tem acesso porque tem meios de comunicação de todos os tipos
E nos meios de comunicação sempre se utiliza a norma culta. E essa norma culta, o que seria? A norma da elite mesmo, o português falado pela elite. Então, por isso que eu acho que o preconceito linguístico ele seria nada mais, nada menos que um preconceito social. Porque a linguagem utilizada, em sua maior parte, realmente é a linguagem da elite. Então, quando alguém vem registrar na gramática, a norma padrão, ela se inspira na norma culta. Então, alguém vem para registrar na gramática com relação, existe erro gramatical, mas no português falado, a gente não pode considerar erro ou acerto. Não existe, por exemplo, para a sociolinguística, porque isso cai no ramo da sociolinguística, um certo e o errado, mas sim o adequado e o inadequado, né? O apropriado ou inapropriado para a situação. Então, existe preconceito linguístico na sociedade atual? Existe sim, porque a gente tem vários exemplos com relação ao preconceito linguístico, que seria, como eu falei, como o preconceito linguístico ele cai no preconceito social, então eu acho que existe sim, por quê? Porque a forma utilizada na norma culta realmente é dessa elite mesmo que vem para poder inserir na língua uma forma única. Mas isso não existe. A gente tem modificações durante séculos e é uma evolução diacrônica. A gente tem uma evolução constante na língua. A gente não tem... Se fosse assim, né, se fosse erro simplesmente, a gente poderia voltar atrás e ver que o português era totalmente diferente, então a gente teria que usar o português arcaico a vida inteira, certo? Então não seria adequado para a gente falar que existe o português errado ou certo. E até mesmo eu indico muito um vídeo para vocês, que é um documentário, né, que se chama Línguas, Vidas em Português. Inclusive eles entrevistam de vários lugares, pessoas de vários lugares, especialistas. Inclusive nesse vídeo tem o José Saramago. E lá tem uma frase dele muito interessante que ele fala: não há uma língua portuguesa, e sim línguas em português. Então é muito interessante a gente pensar, né, que existe essa variedade. A gente não pode cair nessa condição de que há realmente uma coisa certa, porque a variedade linguística dentro do próprio país é muito grande. E a gente não pode pensar somente com relação aos países, são diferentes, culturas diferentes, mas aqui dentro do nosso país assim, a gente sabe que quando uma pessoa de baixa instrução, de menor instrução, fala de tal forma perante uma situação formal, aí fica uma forma desprestigiosa. Isso não quer dizer que está errado, porque ela chega na comunidade dela, está adequado, ela aprendeu assim, ela fala assim na comunidade, ninguém lá na comunidade dela vai estranhar ela falando de tal forma. Se eu falar uma palavra considerada errada para gramática, né? Mas se ela chega numa situação formal e fala de um mesmo modo, aí só seria questão mesmo de menor prestígio e não um erro, porque agora a gente tem muito estudo sobre o português falado, que começou lá na análise do discurso, com o Foucault, o Benveniste. Então a gente tem um foco na fala, a gente tem que estudar a língua na prática da língua e não somente considerar a gramática, porque a gente pega vários autores de gramáticas e você pode conferir que todos eles falam, não tem uma regra específica, todos eles, para uma certa regra, falam coisas diferentes. Tem o Pasquale e o Celso Cunha, eles sempre vão falar coisas diferentes. Pro Pasquale tá errado, mas pro Celso Cunha tá certo. Então, não tem por que a gente considerar somente a gramática na língua brasileira. Muito obrigada, Gilda.
Não há motivo para se considerar apenas a gramática na língua brasileira. Existem outros caracteres a serem considerados na fala. Nosso país retém vários tipos de pessoas, portanto, várias formas de comunicação. Há a língua falada, a língua de sinais, a norma padrão, os regionalismos, o que reflete também em vários tipos de preconceito. Qual é seu nome? Sônia Regina Lima, Você veio de onde? Ipiraju, interior de São Paulo. Com quantos anos você ficou gaga? Uns 6 anos. Por quê? Porque o meu pai, ele comprou uma corda e uma noite ele se enforcou. E a minha mãe, ela me chamou, eu ia à noite para ver ele. Então, daí foi um susto muito grande. Eu comecei a falar do jeito que eu estou falando gaga com 12 anos. Então, eu fiquei dos 6 aos 12, muda. E depois de adulto, quando você veio morar em São Paulo, você se lembra de alguma situação que a gagueira te deixou constrangida? Sim, 2 vezes. E eu lembro. E me chocou muito. Qual que foi a primeira? Foi assim, há 15 anos atrás, o meu filho, Yuri, era convulsivo. Então, assim, toda vez que eu chegava no hospital do Pio XII, eu estava muito gaga, porque ele estava tendo convulsões. Aí, a moça, um dia, ela me atendeu e ela imitou, sim, como gaga. Quando eu percebi, eu já tinha pulado dentro do balcão e batido nela. E a outra vez foi assim, estava faltando muita água na minha casa, isso aí foi ano passado. Eu liguei pro 0800 do SAI e a funcionária, a Marcela, me imitou como se eu fosse gaga. E ela não era gaga. Imitou como se ela fosse gaga, falou com você pelo telefone, como se ela fosse gaga. Aí eu fui, liguei pro chefe do SAI, contei isso, daí depois ela me pediu desculpa. Pelo telefone? Pelo telefone, do que ela fez comigo. Ela retornou o contato? Foi, o contato. E por que você nunca foi atrás dos seus direitos? Eu acho que não existe direito para isso. E se tivesse um direito para isso, o que você faria? Eu ia atrás. Obrigada pelo seu depoimento, Sônia. Qual o seu nome? Nome completo? Maria de Lourdes Serviço. Isso. Você nasceu onde, Maria de Lourdes? Alagoas, né? Alagoas. Então, você já sofreu algum tipo de preconceito ou algum incômodo pelo seu modo de falar? Já. Você pode contar pra gente como foi? Um dia uma amiga muito metida chegou pra mim e falou assim: ai, como é chato ser analfabeto como você, que não sabe de nada. Ninguém faz conta das pessoas que nem você não tem leitura e você não sabe falar, fala tudo errado, e ficou criticando, dando risada da minha cara, no meio de todo mundo. Até chorei de vergonha. Dona Maria de Lourdes, e qual foi a sua atitude? Você procurou algum amparo legal na justiça? Ou você guardou esse sentimento para você? Não, eu guardei só para mim mesmo. E você acredita que as pessoas elas são melhores ou piores pelo seu modo de falar? Ah, não. Não, porque eu faço coisas que o que eu faço, não é todas as pessoas que têm leitura que fazem o que eu faço, que não entendem. Eu tenho inteligência, Deus me deu muita inteligência para me fazer as coisas. Graças a Deus, eu não dependo dessas pessoas que falam isso comigo. Muito bem. E se você soubesse que é possível buscar na lei um amparo na lei, você pudesse buscar na lei um consolo ou você pudesse registrar essa discriminação, você faria isso? Nos tempos que as pessoas me humilharam, eu tinha procurado. Né? Teria procurado. Mas eu não procurei agora, deixa pra lá, eu esqueci. Tá certo. Então, muito obrigada. Meu nome é Yolanda Pereira. Eu já sofri esses preconceitos porque eu sou do norte, né? Sobre o modo da gente falar, sobre palavras erradas. E eu já senti esse preconceito e eu me senti envergonhada, né? Porque eu acho que isso aí é uma falta de ética, né? Da pessoa. E quando a pessoa não sabe falar, mas a pessoa tem que
que aceitar e não ficar criticando, né? Eu acho que isso não é certo. Tem que ter educação, né? Uma pessoa tem que ter. Qual foi o preconceito que a senhora sofreu? Sobre assim, de às vezes a gente for e falar uma palavra que não é correta, né? E falar meio puxado, que eu sou do norte, né? Aí eles ficam tirando barato, mas E a pessoa foi e criticou a senhora? O que ela falou pra senhora? Nossa, ai, como é que ela fala? Olha o jeito dela falar e ainda fala desse jeito, ainda fala errado. Aí eu me senti chateada mesmo. Muito envergonhada, né? Entendo. Qual é o seu ponto de vista, assim, para que isso não venha acontecer, das pessoas maltratar, né? Ou criticar, falar assim, dessa forma? O que a senhora acha? Eu acho que mesmo que a pessoa veja, se ele acha que é mais estudado, que sabe falar bem, mesmo que ele veja, ele tem que ficar, não pode ficar criticando os outros, tirando o barato da cara dos outros. Porque isso aí fica chato, né? Pra gente, a gente se sente envergonhada, né? Tá ok, Yolanda, muito obrigada, tá? Qual é o nome da senhora? Marta Gomes. A senhora mora onde? Eu moro em Cariaçu. Cariaçu. A senhora acha que existe intolerância linguística na sociedade de hoje? Às vezes, né? Às vezes. E é um problema atual ou ele vem dos tempos passados? Dos tempos passados. Sempre existiu. A senhora tem alguma história que possa nos contar? Nos anos 70, 80, né? Por aqui ainda, em Cariaçu, a linguagem ainda era restrita, era difícil, ou simples. E acontece que as pessoas vinham conversar comigo, contar coisas, e acontece que o meu irmão vinha me visitar e não conseguia nem mesmo ficar perto, porque ele percebia a diferença de linguagens e o vocabulário muito errado. E ele tinha que ficar escondido, às vezes, até das portas, para que não percebessem, né, que ele tinha receio de rir mesmo na frente das pessoas, né? Então, mas com o tempo, né, foi melhorando o vocabulário. E as pessoas, hoje ainda existe, né, algumas pessoas muito simples, mas melhorou muito. Ele era de onde? Belo Horizonte. Ele era de Belo Horizonte. Então muito obrigada, Marta. Qual o seu nome? Marli. Marli, onde você nasceu? No interior de São Paulo, Presidente Prudente. Então, nós estamos desenvolvendo essa pesquisa sobre o preconceito linguístico, né? Vendo como as pessoas falam e se elas já sofreram alguma discriminação ou passaram por alguma situação muito constrangedora devido a isso. Devido ao seu modo de falar, você já passou alguma situação que te magoou, que te constrangeu, te deixou muito ofendida? Sim. Você pode relatar pra gente? Muito português meu é muito errado. E muita gente me corrige, eu fico muito nervosa no momento, pelo jeito da pessoa falar comigo. Por que você considera que o seu português é muito errado? Porque muitas palavras eu escrevo errado, eu escrevo conforme eu falo. E você acha que essas pessoas, elas têm o direito de agir dessa forma? Porque você falar dessa forma, você acredita que te faz melhor ou pior do que elas? Com certeza, né? Você acredita, então, ser pior do que elas ou melhor do que elas? Ou você acha que as pessoas têm outras coisas a serem avaliadas além da fala somente? Tem outras coisas, né, para ser avaliado. E vai que me corrige, eu não gosto. Mas eu continuo falando errado do mesmo jeito. Tá bom, então. Muito obrigada. Meu nome é Mário José Barbosa.
eu já senti preconceito por às vezes falar alguma palavra errada e a pessoa me corrigir por eu ter falado a palavra errada. Eu fiquei muito chateado, porque a gente fica, né? Porque uma pessoa que já é mais estudado, então devia, né, conversar, mas não, a pessoa nos corrigiu, ficou tirando sarro barato da cara da gente, então é uma coisa chata, né? Eu fiquei muito chato por causa disso. Qual é a sua opinião, assim, para que as pessoas não venham mais criticar as outras ou corrigir porque falou errado? Qual a sua opinião, assim, para que isso não venha acontecer? O que você acha? Que as pessoas têm que respeitar uns aos outros? Eu acho que as pessoas têm que respeitar uns aos outros, né? Porque errar sempre a gente erra porque a gente é humano, né? Mas um tem que respeitar o outro, né? Então a gente fica chateado porque tem pessoas que acham que é o dono da verdade, né? Que é o dono de tudo. É verdade. Tá ok, Sr. Mário. Muito obrigada, tá? De nada. Percebemos então que o preconceito linguístico é um mal existente no país. Mais do que isso, mais do que uma intolerância linguística, um preconceito social. Está no interior de cada um de nós e precisa ser reavaliado para que deixe de existir.